Tema de hoje: ataques espirituais. Bom, esse tema será um tema muito comum na vida de qualquer pessoa que seguir o caminho, a verdade e a vida, que é seguir os caminhos de Jesus Cristo. O que nós temos que entender é que ataques espirituais nada mais são do que interferências feitas por demônios no mundo espiritual, que se refletem tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Essas interferências, elas podem aparecer de diversas formas. Por exemplo, com pesadelos, com calafrios, com cansaço extremo, como eu posso dizer, com materialização no mundo físico, entre outras formas. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós é que todas as vezes que nós nos aproximarmos da luz, então todas as vezes que você começar a seguir o caminho correto, as trevas se levantará contra você. Isso tem que ser claro. Tem muitas pessoas que chegam e falam: nossa, eu tô fazendo tudo certinho, e aí do nada uma pessoa começa a me perseguir. Nossa, eu tô fazendo tudo certinho, aí começam a inventar mentiras, etc. O que nós temos que entender é que o inimigo vai nos atacar de várias formas, inclusive utilizando pessoas. Então, isso também é uma forma de ataque. Nós temos que entender que todas as vezes que nós começarmos a caminhar pela luz, as trevas se levantam. As trevas se levantam contra nós. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, entenda. E entenda de uma vez por todas: as trevas odeiam a luz. Toda vez que você está caminhando nos caminhos de Deus, as trevas se levantará contra você. Mas é muito importante, que você se mantenha firme, pois o nosso inimigo, ele quer nos desanimar. Nosso inimigo quer nos deixar com medo. Nosso inimigo quer fazer com que as mensagens de Deus não cheguem para nós. O nosso inimigo quer que nós nunca, tenhamos consciência do que Deus tem preparado para a nossa vida. Ele não quer. Inclusive, um dos motivos é que, a partir do momento que você entende e começa a seguir o caminho correto, e começa a fazer as coisas da forma correta, começa a seguir o que Deus tem para você, naturalmente você levará mais pessoas para a luz. O inimigo não quer isso. O inimigo quer as pessoas nas trevas, na mentira. Quer as pessoas cometendo os mesmos erros e pecados. É isso que ele quer. Então você tem que entender que todas as vezes que você começa a caminhar da maneira correta, começa a caminhar nos ensinamentos de Jesus Cristo, começa a virar uma fonte de água doce, você começa a virar uma árvore frutífera, o inimigo odeia você. E ele vai utilizar de pessoas, vai te dar muitos pesadelos, vai fazer coisas, de diversas formas para tentar te atrapalhar, te atrasar. Vai mandar pessoas erradas para você. É isso mesmo. Você está andando certinho, aparece pessoas erradas para te tirar do caminho que Deus quer que você siga. É assim que funciona. Por mais que algumas pessoas não entendam. E é normal, eu sei, eu já vivi isso. Tem gente que não acredita no mundo espiritual. Mas aí que está o lance. Você não precisa acreditar. O mundo espiritual acredita em você, inclusive ele adora quando você não acredita nele. Por quê? Porque você fica mais fácil de ser influenciado, fica mais fácil de você ser atacado, fica mais fácil de você não conseguir se libertar de algumas prisões, alguns cativeiros, alguns erros que você permanece cometendo e não sabe o que é. Deixa eu te falar, é o mundo espiritual. São ataques espirituais, são prisões causadas por demônios para te atrapalhar, para te tirar do seu propósito, para deixar você nesse mundinho que você continua vivendo, repetindo os mesmos erros, vivendo num círculo vicioso e não prospera, não melhora, não ajuda os outros, entende? Comece a entender isso de uma vez por todas.
Quanto antes você entender que o mundo espiritual é real, que você deve seguir o caminho correto, caso contrário, muitas coisas vão continuar acontecendo na sua vida e você nem vai saber o porquê, certo? Tá bom, Kleber. E o que eu faço de acordo com isso? Primeiro, lembre-se que o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é seguir a palavra de Deus. O caminho é você se batizar. O caminho é você frequentar a igreja, orar muito. Esse é o caminho. É se utilizar de armas espirituais. É falar para o Espírito Santo trabalhar em você, para você conseguir romper algumas coisas. Não tente ganhar no braço. Não vai conseguir ganhar no braço do mundo espiritual. O mundo espiritual você luta com armas espirituais. Eu combato o mal com o bem, e o bem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Altíssimo, é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Bom, então, o que nós temos que fazer para nos defender? O que devemos fazer para nos defender? Primeiro, nós temos que viver uma vida de oração. Nós temos que viver uma vida de oração. Oração é obrigatória. Eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que progredir nas orações. Eu tenho que me aprofundar com Deus. E isso, a forma mais potente de você se aproximar de Deus é a oração. É com a oração. É com oração. Orem, certo? Bom, outra forma que é importantíssima, nós temos que viver uma vida em santidade. E o que é uma vida em santidade de forma resumida? É seguir os caminhos de Jesus Cristo. É seguir o que Jesus Cristo nos ensinou. Fazendo isso, nós vivemos uma vida de santidade. E é difícil, é muito difícil. Por isso não tem como ser no braço. Nós precisamos de uma ajuda importantíssima, que é o Espírito Santo. Nós temos que andar em santidade, orar, congregar, ler a palavra e pedir para o Espírito Santo todos os dias das nossas vidas para nos ajudar nesta caminhada. Mas nós precisamos estar em santidade para o Espírito Santo ter poder, né? Conseguir se mover e nos desenvolver como pessoa, para que paramos, né? Para podermos parar de cometer os mesmos erros, viver sempre no mesmo ciclo. Bom, outra coisa que nós devemos fazer sempre é repreender sempre o mal que está sendo atacado no momento. Então, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós podemos até saber onde, que área nós estamos sendo atacados, de que forma estamos sendo atacados. E aí, vamos pensar de forma simples para entendimento. Toda vez que eu estou sendo atacado em algo, eu tenho que defender aquilo, vamos colocar assim. Então, você tem que repreender a área que está sendo atacada, a forma com que você está sendo atacado. Outra coisa importantíssima, não devemos fazer nem utilizar objetos, né, que dão legalidade a isso. Não só objetos, existem falas nossas, por exemplo, palavras de baixo calão dão autoridade no mundo espiritual para demônios, para espíritos imundos. Então, existem tipos de conduta, comportamentos e objetos que nós devemos excluir das nossas vidas, para que nós não demos a legalidade para coisas ruins no mundo espiritual. Bom, o que nós temos que entender de forma geral é que a nossa vida inteira nós seremos atacados espiritualmente por diversos fatores. O que faz nós conseguirmos, né, nos defender e contra-atacar esses ataques espirituais é uma vida em Deus, é uma intimidade com Deus, é a proteção de Deus.
é uma vida seguindo os caminhos, os ensinamentos de Jesus Cristo. É uma vida em santidade, é uma vida com o Espírito Santo trabalhando em nós, nos melhorando, fazendo com que nós deixamos de fazer coisas que dão legalidade no mundo espiritual para coisas ruins. Bom, a partir do momento que Deus está com você, de fato, a partir do momento que Deus estiver com você de fato, você tem proteção e autoridade para repreender as coisas no mundo espiritual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um assunto gigantesco e provavelmente em outros vídeos falarei mais sobre. A paz de Cristo e até a próxima.